Olá, bom dia, amigos e amigas do canal Dica de hoje. Meu nome é Daniel Nigri, hoje é dia 26 de novembro de 2016. Vamos começar hoje mais um programa. Como vocês já devem ter percebido, principalmente quem é mais assíduo, eu tenho tentado mandar os vídeos agora sempre no mesmo horário. Então eu estou sempre mandando às 18 horas durante os dias de semana, que é logo depois que o mercado fecha, e aos sábados, 10 horas da manhã. Se em algum dia, infelizmente, chegar 18h01 e não tiver entrada, é porque naquele dia eu não consegui fazer vídeo. Então hoje vamos falar sobre a bolha chinesa. Eu vou tentar fazer sempre sábado um vídeo sobre macroeconomia ou economia mundial, alguma coisa que explique mais como é o funcionamento do mundo como um todo, para a gente entender o porquê das variações, às vezes, de uns ativos. Então hoje vamos falar sobre a bolha chinesa. Vamos começar do começo, explicar para todo mundo aí o que são bolhas primeiro. A bolha econômica, financeira ou especulativa seriam situações em que um ativo ele se desvia fortemente do valor intrínseco dele. E aqui tem a primeira subjetividade do que é bolha. Por que para alguns parece bolha e para outros não? Porque fortemente para um investidor é uma determinada perda e para um outro já é uma outra diferente. Também pode ser definida como uma tendência em que os preços dos ativos se baseiam em uma visão distorcida sobre o seu futuro. Então você imagina que, por exemplo, o pessoal acha que a Grécia é um país que não vai ter futuro nenhum, que o PIB vai cair por 3 anos seguidos, em contrapartida o valor dela está, os ativos dela, por exemplo, estivessem subindo horrores, estivessem subindo enormemente. Às vezes a gente vê uma ação que não tem futuro nenhum, que a gente vê que ela já está prestes a ter uma recuperação judicial, por exemplo, mesmo assim ela está cara e ela continua subindo. E por aí vai. Então, quer dizer, existem as principais bolhas que a gente vai olhar, tá? São as bolhas assim mundiais, as bolhas que vão afetar até a vida da pessoa que não está na própria bolsa de valores. Mas a gente pode ampliar o conceito de bolha para diversas situações. E aí o que, que acontece? Quando o mercado percebe isso e a maioria dos investidores vê que a situação já é periclitante, ela é sucedida da quebra ou estouro da bolha, onde a correção dos preços dos ativos é feita de forma bem rápida. Bem rápida. Eu lembro que em 2008, aqui no Brasil, quando teve aquela última correção, teve dia de ter caído, por exemplo, o Bovespa 12,3%, isso porque teve o circuit breaker, que é um mecanismo que quando a bolsa cai 10%, o mercado é interrompido, e quando cai 15% foi interrompido de novo, depois deu uma recuperada 12%, mas foi bem rápido. A bolsa caiu de 50 e pouco, 60 mil pontos para 30 mil pontos em questão assim, de menos de um mês. Uma questão é bem rápida mesmo. Eu lembro também quando teve o avião lá do 11 de setembro na Bolsa de Nova York, que eles tiveram que encerrar as negociações no pregão de lá, porque senão a Bolsa cairia 70%, 80% em um dia, entendeu? Eles tiveram que encerrar a negociação. Eu lembro que tinha caído acho que de 13 mil para 10 mil, 13 mil para 11 mil lá no Dow Jones em 2001. Não estou lembrado agora o número, mas também é uma coisa absurda. Então, quando tem alguns choques ou algumas bolhas que estouram, existem alguns mecanismos de proteção na bolsa, mas mesmo assim a correção é bem rápida. Vamos falar da bolsa de Xangai, porque a gente está falando de bolha chinesa. E a gente vê que nos últimos 5 anos a bolsa chinesa, diferente de outras que a gente viu naquele vídeo de small caps, ela estava, enfim, aqui mais ou menos estável, nesse patamar aqui, entre 2.000 e 2.500 pontos. De repente, em 9 meses, ela cresceu 160%. E aí aqui, a bolsa estava negociando com preços sobre lucros absurdos. Várias empresas assim, 70 vezes o preço sobre lucro, 80 vezes o preço sobre lucro, e aí não teve jeito, teve uma correção aqui bem forte, tá? Que não foi mais forte porque o governo ele se intrometeu
Ele criou alguns mecanismos aqui para as pessoas não poderem especular, não poderem vender da forma que eles sabiam, porque senão isso aqui tinha vindo bem mais embaixo. Isso custou algumas reservas financeiras aí do país, que a gente vai ver mais para frente. E é importante a gente ver aqui que o volume ó, cresceu muito. Tá? Isso aqui é um aumento repentino de 160%, mas vamos ver agora ela em 10 anos. A gente viu que todas as bolsas que a gente viu no último vídeo de Small Caps, pelo menos a maioria delas, elas tinham conseguido já chegar no patamar de 2008. E a gente vê que o índice de Xangai não conseguiu chegar. Tá? Mesmo a China sendo o PIB que mais cresce no mundo. O que para mim soa um pouco estranho. Tá? E a gente vai ver qual é o principal motivo de falar em bolha na China. Tá? Aqui estava bem caro, a gente pode imaginar aqui como estava caro, né? Estava mais ainda, devia estar aqui 100 vezes o preço sobre lucro. Vamos falar primeiro sobre as reservas internacionais da China, para a gente entender um pouco. A gente viu que a bolsa de valores dela teve uma queda ali no ano de 2015 e que o governo entrou com alguma forma, ele entrou com recursos para sustentar o sistema financeiro. Isso custou em 2015 a queda de 4 trilhões de dólares da reserva para algo em torno de 3,2 trilhões. Isso custou 800 bilhões de dólares para o governo chinês. Mas o dado interessante aqui que importa para a gente é o seguinte, é ver que em 2016 esse número está mais ou menos estável. Ele não continuou caindo. Se ele continuasse caindo, aí sim a gente teria que ter um pouco mais de medo, um pouco mais de receio que essa bolha chegaria mais rápido. O que importa para a gente aqui no Brasil, já que a gente não vai investir no índice chinês, é a gente ver se essa bolha deve acontecer logo ou não. Porque na hora que essa bolha estourar, com certeza vai chegar aqui no mercado nacional e mesmo as melhores empresas elas vão sofrer. Mesmo a Ambev, mesmo Itaúsa, mesmo VEG, mesmo todas essas que a gente considera boas, tá? Elas vão acabar sofrendo também. O que vai abrir um leque de oportunidade depois de um tempo. O que eu vou querer mostrar para vocês hoje é que essa bolha ainda não está perto de estourar porque o governo chinês ainda tem muito mecanismo para usar. Vamos falar sobre moedas, que eu acho que é o principal problema da China, mais do que o pessoal aí está falando de minério, mais do que o pessoal aí falou de bolsa, mais do que o pessoal aí falou de mercado imobiliário. As moedas elas são divididas em 5 agregados monetários. O M0 é o mais simples, que é a moeda em espécie, a moeda emitida, a moeda metálica, a moeda que a gente conhece, tá? É o papel que a gente pega mais as reservas bancárias. A gente vê que essa moeda em 5 anos da China, ela subiu em torno de 4 trilhões e 500 bilhões de yuans para 6 trilhões e 500 bilhões de yuans. A gente sabe que todas as instituições financeiras elas são capazes de criar moeda na hora que elas fazem o empréstimo. Eu vou explicar isso mais para frente como é que acontece. Pelo menos uma das formas de criação de moeda. E aí, com a criação de moeda, o mercado ele fica com mais moeda do que a moeda emitida, porque o banco acabou criando moeda a partir dos depósitos que foram feitos na conta dele. E a gente vê que o total de moeda que existe hoje, né, no mercado chinês é de 1 quadrilhão. É isso? 1 quadrilhão de yuans, que deve dar algo em torno de 150 trilhões de dólares, se eu não me engano. Eu estou fazendo a conta aqui de cabeça. Contra 6 trilhões que existem de moeda, a gente tem uma alavancagem aí em torno de 150 vezes em torno da moeda emitida, tá? Ainda existem alguns outros metais que eles podem ser considerados M0, que eu não consegui aqui os dados, como ouro, platina, próprio minério.
Então, essa alavancagem hoje, eu imagino que esteja em torno de 70 a 80 vezes, o que é uma loucura. Você imagina que você, quando faz o teu day trade e a corretora te dá 25 vezes de alavancagem, tem gente que já se assusta. O mercado chinês hoje ele está trabalhando aí com algo que eu imagino em torno de 70 a 80 vezes. Imagina uma empresa que tem 70 vezes o preço sobre lucro. É mais ou menos a alavancagem do mercado chinês. E esse crescimento da alavancagem é que é impressionante. Enquanto o crescimento da moeda teve aqui de 4,5 trilhões para 6,5 trilhões, quer dizer, subiu uns 50%, o crescimento da moeda criada foi aqui mais de 100%. Então, o crescimento da alavancagem é mais de 50% em relação à moeda. É importante a gente parar para ressaltar aqui o seguinte: o Banco Central de qualquer país ele não pode ficar emitindo moeda a qualquer ponto, porque senão não existiriam países pobres, não existiriam problemas de não existiriam problemas estruturais. O Brasil mesmo, num dos primeiros governos dele, quando o Rui Barbosa era ainda o ministro da Fazenda, ele chegou a emitir moeda para pagar dívida. E o que acontece é o seguinte: sempre acontece inflação, porque acaba que entope o mercado com dinheiro, e esse dinheiro, quando ele é absorvido pelo mercado e o mercado entende que está circulando mais dinheiro, os preços acabam aumentando. É uma das formas de inflação que existem. E aí a inflação acaba corroendo o valor das coisas e corrói o valor dessa moeda extra que foi criada. E a inflação é um perigo, como a gente sabe, né? Quem tem mais aí de 35 anos sabe o que foi a época da hiperinflação aqui no Brasil. O crescimento de moeda ele tem que ser feito a partir do crescimento da economia, porque aí sim a economia necessita de mais moeda para poder fazer com que ela gire de forma adequada. Só para vocês terem uma ideia, como comparação, a alavancagem da China tá aqui em termos de moeda é mais de 130 vezes, enquanto no Brasil seria só de 22 vezes. Por causa do nosso juro alto, é uma das únicas vantagens de ter o juro alto. Essa alavancagem do Brasil acaba sendo muito pequena. O Brasil acaba sendo um dos países com um risco menor nesse sentido de criação de moeda. Então vamos entender aqui uma coisa: a criação de moeda, como é que ela é feita? Uma pessoa lá na China, ela faz um depósito de 100 yuans na conta dela. Lá o compulsório na China é 17%. Compulsório é o valor que você tem que depositar no Banco Central. O banco tem que depositar para ele ter dinheiro para pagar qualquer tipo de problema que ele tenha ou a quantidade de saques que ele possa vir a ter. É uma forma de seguro que os bancos centrais fazem. No Brasil, por exemplo, esse valor é 45%. Então, 17 yuans foi depositado no Banco Central Chinês e 83 yuans podem ser usados como empréstimo. Supondo uma economia ótima que existe demanda por crédito, que a economia quer crescer, que não é o caso da brasileira, por exemplo, ele vai fazer esse empréstimo de 83 yuans. Quando ele faz 83 yuans, ele deposita na conta do correntista 83 yuans. Então, esses 83 yuans vai gerar 14,11 de compulsório, mais o 17 anterior dá 31,11. E vai sobrar para o banco emprestar 68,89 yuans. A mesma coisa depois, 17% de 68,89 vai dar 11,71, mais o 31,11 que já tinha separado, dá 42,82 yuans no compulsório no Banco Central Chinês. E vai sobrar 57,18 yuans para emprestar. Isso aí vai até o infinito, tá? Isso aqui seria uma progressão geométrica para quem quiser ver a parte matemática, com razão 0,17. E a gente sabe que a soma dos n termos de uma progressão geométrica seria 1 sobre a razão dos termos.
No caso aqui, a razão dos termos 0,17 é o valor do compulsório. Então, na China, eles poderiam criar 6 vezes a moeda com esse compulsório. Essa é uma forma de criação de moedas, existem outras. Então, o banco ele tem 100 yuans depositado na conta por um correntista, ele pode emprestar 600 yuans lá na China. O primeiro sinal da bolha na China ainda foi feito em 2014, antes desse sinal dessa bolha no mercado de ações. O que acontece é o seguinte, está tendo um excesso, um excedente de moeda no mercado chinês, e as pessoas que têm essas moedas, elas precisam alocar esse recurso em algum lugar. Elas, na primeira situação que elas tiveram, elas alocaram no mercado imobiliário chinês. E o que aconteceu? A China colocou 3 cidades dela, calculando que Hong Kong, até 1999 era chinesa, ainda tem muitas pessoas em Hong Kong, passou a ter 3 cidades entre as 10 maiores que atraem mais os ricos, porque começou a ter muito rico chinês. Aumentou a quantidade de moeda, essas moedas se concentram normalmente em quem acumula mais são os mais ricos, então elas ficaram aqui. Aqui a gente vê o preço do metro quadrado, como subiu, a Hong Kong já é a segunda com metro quadrado mais caro. A gente tem aqui Xangai e Pequim nas 10 maiores também. A gente vê que Xangai e Pequim já tem um metro quadrado mais caro que Los Angeles, Tóquio, São Paulo está aqui embaixo. É a mais cara do Brasil, no caso. Enquanto isso, talvez há 5 anos atrás, eles estariam na posição 100. E o que é isso? Foi um excesso de demanda por imóveis lá na China, principalmente nessas cidades que são as maiores. E aí, eu vou fazer aqui um parêntese. Tá? Aí o que acontece? Primeiro eles alocaram esse excesso de moeda que está sendo criada pelos bancos em imóveis. Aí o mercado interviu na parte de imóveis, aumentando impostos. Aí eles aplicaram no mercado de ações, levando a bolsa para valores absurdos, no termos fundamentalistas. Aí a bolsa corrigiu e agora existem pessoas que estão falando que esse excedente de moeda está migrando para as commodities. Então estão falando numa bolha do minério. Essas pessoas têm uma razão parcial. E eu vou falar o motivo, na minha opinião, agora. O que acontece aqui? A bolha do minério, tá? Eu vou botar aí bolha do minério entre aspas, porque eu não considero uma bolha do minério. Vamos ver a notícia de outubro de 2015. E eu nem vou abrir a notícia, eu vou só ler a manchete. Minério de ferro deve cair em 2016. BHP e Vale aumentarão oferta. BHP é uma grande mineradora que é negociada lá na Bolsa de Londres. Então, quer dizer, o mercado esperava um aumento de oferta e uma queda do preço do minério. Quer dizer, não teria demanda suficiente para esse aumento da oferta. Aí, em abril, tem uma notícia. Minério de ferro sobe com forte demanda por aço na China. Aí depois, em agosto desse ano, importações de minério de ferro pela China atingem máxima de 2016. O que aconteceu? O mercado da China ele acabou sendo mais resiliente do que imaginavam. A demanda continuou existindo, ela continuou forte. Tem até matérias agora de novembro mostrando que a quantidade de oferta, a quantidade de estoque de minério diminuiu no mundo. Eu vou colocar ali nos links ali embaixo. E por que eu falei que as pessoas têm parte de razão? Tá? Existe toda uma parte que o minério está subindo porque a demanda subiu e porque não se confirmou a expectativa do mercado. A expectativa era que teria muita oferta para pouca demanda. Acabou que teve um aumento de oferta, mas para uma demanda que acompanhou essa oferta. Então, o preço do minério está acompanhando isso, pelo menos na minha visão. Eu falei que tem parte de razão porque a gente vê que o volume aqui negociado de minério cresceu muito, e justamente quando estourou a bolha ali da bolsa, que foi no final de 2015 e início de 2016. A gente vê que aqui começou a crescer o valor das do volume das commodities.
Então, tem parte que é um excedente da moeda que está sendo alocado em commodities, mas existe uma boa parte também que é por causa da demanda. E por que eu acho que a bolha ainda não deve estourar? A gente já viu que existe uma bolha principalmente monetária, tá? De criação de moeda muito forte, que as pessoas chinesas que detêm esse dinheiro, que detêm a concentração dessa moeda, elas estão migrando de um lado para o outro, tentando alocar esse dinheiro da forma que renda mais ainda para ela. Essa aqui primeiro é o valor do yuan ao longo do tempo. Eu peguei desde 1980. A gente vê que o yuan valia aqui em torno de 2 yuan por dólar. Aí ele chegou a subir. Nesse patamar aqui de 8 yuan por dólar, foi quando a China criou toda a reserva dela. Quer dizer, era um patamar que era inflado artificialmente. Ela fez o câmbio fixo. Esse câmbio fixo fazia com que ela exportasse muito e importasse pouco. E aí, muito fluxo de recurso para a China. A China crescia 10% do PIB na década passada, ocasionou aquela alta maravilhosa da bolsa que a gente viu até em alguns vídeos atrás, aí 1.700% em dólar aqui no Brasil, e causou também uma grande reserva econômica na China, que foi responsável, por exemplo, por ter condições de gastar 800 bilhões para combater aquele excesso de moeda na bolsa chinesa de Xangai. E a gente vê que depois eles foram pressionados, o mercado chinês, a diminuir, até por causa da quebra lá das hipotecas americanas. Eles reduziram para 6 yuans por dólar, e uma moeda forte é ruim para as exportações de um país, é melhor ele ter o maior valor possível, é melhor a moeda desvalorizar. Quanto mais desvalorizada, mais chance de você exportar o teu produto e menos chance de você importar, então você tem uma balança comercial mais favorável. E agora, aos poucos, ela está começando a desvalorizar de novo o yuan frente ao dólar, o que deve levar fluxo de recursos para lá. Então, é aqui, vamos entender dois. Vamos imaginar um produto que custa 20 yuans para uma fábrica produzir. Se o yuan valer 10 para 1, esse produto passa a custar 2 dólares. Por 2 dólares, ele fica muito barato no mercado internacional, vamos supor. Então a China consegue exportar mais, importa menos, porque ela passa a produzir, gera emprego aqui dentro e tem mais fluxo de capitais que migram para o país. Agora, se esse mesmo yuan valer 5 para 1, por exemplo, como estava 6 para 1, como diminuiu, esse produto custa 4 dólares, as exportações diminuem, passa a ter concorrência internacional e menor fluxo de capitais para o país. Então, o que acontece? Quanto mais produção e recursos entram no país, maior o PIB, porque aqui tem mais produção, então o PIB aumenta, e maior o superávit da balança comercial. A China está fazendo de uma forma agora, ela está desvalorizando a moeda dela para que ela possa gerar um superávit comercial que compense e que ela possa voltar a não gastar mais as reservas delas internacional. E a gente vê que em 2016 já está surtindo algum efeito, que ficou mais ou menos estável. Caiu um pouco, mas não caiu tanto assim. Vamos ver como é que está a dívida pública chinesa. Porque seria um outro gargalo aqui. Se a dívida estiver muito alta, a gente pode ser que essa bolsa estoure logo, porque ela não vai ter como rolar essa dívida. A gente vê que a dívida aqui é menos do que 45%, ela era 35% em 2010, 2011, ela subiu em 6 anos para 45%. Ela subiu em 6 anos esses 10 pontos percentuais. Só para comparação, a dívida pública sobre o PIB dos Estados Unidos é de 106%, até porque lá a taxa de juros dele é 0%. Então não tem muito custo a dívida deles, só nos treasuries mais longos. E a do Brasil é de 70%. Então quer dizer, aqui a China ainda tem muito potencial de rolar a dívida se ela precisar aumentar um pouco mais isso para pagar lá para pagar
essa readequação da economia. Igual aconteceu aqui, ó, de 97 até 98, que depois culminou no melhor período dela. Foi aquele período de câmbio fixo que as reservas subiram para caramba, chegaram a 4 trilhões de dólares. A taxa de juros hoje da China é 4,35%, inflação 2,1%, que dá um juro real de 2,25% mais ou menos. Tá? Eu espero ter mostrado o motivo que eu acho que existe uma bolha na China, principalmente monetária, principalmente de moeda, que ela deve estourar, mas o governo chinês ainda tem muitos artifícios para segurar essa situação por mais tempo, para esperar uma recuperação da economia global. Eu, semana que vem, vou tentar fazer um vídeo sobre os Estados Unidos. Eu considero a situação dos Estados Unidos até um pouco mais crítica do que a da China, embora a alavancagem seja menor, porque a dívida é muito alta e existe um déficit nas contas públicas americanas. Quando a taxa de juros subir, isso pode ser um problema. E eu acredito que ainda não é um ponto que a gente deva se preocupar. Mas quando uma bolha estoura, é bom a gente já saber onde a gente consegue comprar ouro e dólar em menor valor, tá? O ouro é o que mantém mais o poder da moeda no período de extrema crise. Queria agradecer a todos por estarem acompanhando, queria desculpar também porque esse vídeo ficou mais longo, mas é um assunto mais complexo mesmo, eu tento explicar mais devagar para as pessoas. Curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam. Muito obrigado aí e bom final de semana. Abraços.